nos ajude a entender a sua palavra. Hoje pela manhã o assunto é muito específico. Nós vamos tratar sobre criação de filhos, eu creio que é isso. E a palavra do Senhor nos ensina em Deuteronômio 6, a primeira instrução, a regra na lei de Moisés, que nós deveríamos fazer isso, os pais, ao deitar-se, ao levantar-se, andando pelo caminho, sentado talvez numa calçada, almoçando, enfim. Então a instrução do Senhor, a instrução do nosso Deus deveria e deve ser dada aos corações que estão sedentos, especialmente a um campo missionário muito fértil que é o coração da criança. Então que o Senhor Deus possa falar profundamente ao seu coração nessa manhã e que você possa se dispor para mudanças, que o seu coração possa se dispor a servir ao Senhor, a amar ao Senhor e proclamar o Senhor Jesus ao mundo caído, especialmente ao coração dos pequeninos, ao coração das crianças. Quero convidar o irmão José Bezerra e a Francis Mária, eles estarão nos dirigindo nesse momento, nosso tempo de escola bíblica. Mais uma vez, bom dia, igreja. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Senhor Jesus para louvar, prestar um culto e aprender cada vez mais sobre o que Ele deseja para as nossas vidas. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Sempre que estamos reunidos em nome do Senhor, pedimos a presença dEle para que Ele possa estar nos abençoando, para que possamos estar com Ele, sempre nos guiando, nos orientando e nos guardando. Então, nesse momento, oremos. Amado Deus e Pai, graça te damos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, mesmo sem merecermos. A tua misericórdia é grande. Queremos nesse momento, ó Pai, entregar os nossos corações, entregar este momento, um momento que iremos te prestar culto mais uma vez, porque tu mereces toda a honra e toda a glória. Abre a nossa mente, o nosso coração, para logo mais aprendermos sobre a tua palavra. Então, obrigado mais uma vez. E nesse momento, estamos aqui contritos, clamando a Ti. Tudo isso te rogamos e queremos te agradecer em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Como já foi dito pelo pastor, né? A nossa conferência fala sobre família e é um dos grupos mais importantes que a sociedade deveria valorizar, porque a família é o grupo número 1, é a base, é o pilar de toda e qualquer sociedade. Nesse momento iremos fazer uma leitura no Salmo 127. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus para o Salmo 127. Todos abriram? Amém? Bom dia, igreja. Leremos agora o Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Os filhos são heranças do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa, como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua alvagem cheia delas. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Amém. Esse salmo é muito importante porque, além de destacar a importância do Senhor em nossos esforços, incluindo que a família é uma das principais bases, Deus aponta também os filhos, que são bênçãos colocados em nossas vidas. São considerados herança e galardão do Senhor. São como flechas na mão de um homem poderoso. E como sempre, nós louvamos ao nosso Deus em oração e louvamos também com cânticos e louvores. Então, nesse momento,
convido o grupo de louvor que estará nos elevando ao nosso Deus em orações com hinos e cânticos. Oi. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Eu não sei os irmãos, mas sempre quando eu venho à casa do Senhor, meu coração enche de alegria por saber que mais uma vez o Senhor salvou de mim mesmo, salvou das minhas vontades de estar em casa, da minha vontade de estar na cama, da minha vontade de não estar em comunhão com os irmãos. Então, esse é o meu motivo de agradecer, esse é o meu motivo de louvar, porque não dependo de mim mesmo, mas o Senhor que me sustenta, o Senhor que me dá força para estar aqui, para louvá-lo. Então vamos entregar nessa manhã um louvor de coração sincero e de coração verdadeiro ao nosso Deus. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, se quiserem ficar em pé ou sentado, mas vamos louvar. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus. Casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha
Vamos agora cantar o louvor, Tua Graça Me Basta. Mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Sincero amor, seja
vamos estar cantando agora o louvor Grande é o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
louvor, nosso louvor tema, vem nosso lar abençoar. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em seu amor. Quando a luta se acirrar, nos une em ti, Senhor. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal. Faz o leal sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, nos deste teu amor. Defrontamos no povo e confiados no Senhor. Faze-nos amáveis e puros sempre estar. Une-nos pra que esse amor jamais possa acabar. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal. Faz o leal sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Amém? Os irmãos podem sentar. Nesse momento, gostaria de convidar o nosso preletor para estar aqui na frente, ministrando a palavra do Senhor para nós. Teremos hoje somente a divisão das crianças, né, pastor? A sala. E jovens e crianças estão divididos nesse momento, podem ir para a sua sala com os professores. O restante ficará aqui para aprender com o pastor. Vamos orar mais uma vez, porque nesse momento iremos estar em contato com o nosso Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, graça te damos, porque a tua bondade é maravilhosa. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender cada vez mais a porção santa da tua palavra.
esteja com o pregador, esteja também com todos nós aqui, para que possamos estar prestando um culto fiel, um culto santo, porque a Ti pertence toda a honra e toda a glória. É o que te oramos nesse momento, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Um grande prazer estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Desde sexta-feira, eu e minha esposa e também os meus filhos. Eles vieram ontem, já foram para a parte com jovens. Sofia, mais velha, Gabriel, mais novo, né? Quando saímos daqui, Gabriel tinha 9 e Sofia tinha 11. Hoje Gabriel tem 19 e Sofia tem 21. Então já se passaram 10 anos já, né? E muitos meninos que eu saí daqui, vi pequeno, alguns eu nem reconheci, né? Como o Lucas do pastor Vel, barbado, ainda mais, né? Ela está ele ali. Né? E com 32 anos, aí eu fiquei assustado, né? Tudo casado, né? Então as meninas grandes também, as filhas. Então é assim, né? O tempo passa e a gente vai ficando velho, a gente vai passando pelas fases da vida. E hoje de manhã nós vamos falar sobre uma fase da vida muito importante, que é fundamental. Ela tem que ser muito bem alicerçada na palavra de Deus, que é a fase da infância. O título é Salva-me de destruir meus filhos. Mesmo que os pais amem tanto os seus filhos, eles podem sim causar a destruição dos seus filhos. É incrível isso, mas pode. Se eles negligenciarem a disciplina, se eles negligenciarem o ensinamento da palavra de Deus, então vai acontecer que quando eles crescerem, eles não irão mais à igreja com seus pais. Eu conheço muitos pais da minha época de adolescência ou da minha época de seminarista, que hoje vão sozinhos à igreja. Seus filhos não vão mais com eles. Talvez você conheça, não é? Nós não queremos atribuir a culpa assim, mas o ensino da criança, a responsabilidade do ensino da criança, não é da igreja, nem é do pastor, é do pai e da mãe. Se eles não cumprem isso, se eles não fazem isso, então vai dar errado, porque eles não estão seguindo a maneira como Deus ensina na sua palavra, né? A Bíblia diz em Efésios 6, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Está falando de pais, especialmente os homens, né? Ali é o dono da casa, quando diz pais, não é o pai e a mãe. Ali é quando diz vós pais, está falando do homem. Então, quando essa educação cristã não ocorre em casa, quando a gente confia ela à escola, que não vai dar educação cristã, ou à igreja, ou ao pastor, terceirizando, os filhos podem sim chegarem a um nível espiritual de desvio, né? E os pais irem sozinhos à casa do Senhor e lerem a Bíblia só eles e tudo, e os filhos escolherem o caminho errado. Então, por isso é tão importante pastorear e cuidar do coração da criança. Nós vamos começar, eu vou iniciar logo com a primeira afirmação, que é sobre a grande influência dos pais. Os pais são as primeiras autoridades e são as primeiras pessoas com quem nós temos contato na vida, né? A mãe é aquela que nos carrega por 9 meses, né? E que cuida de modo bem aproximado de nós. Então, portanto, há um elo, há uma ligação muito profunda entre pais e filhos. Mas se nós não tivermos o devido cuidado, vão surgir outras pessoas e outras coisas que vão tomar esse lugar que deve ser nosso, dos pais. Os nossos filhos, eles não podem ter amigos mais íntimos, amigos mais próximos do que nós mesmos, porque somos nós que os conhecemos e que podemos passar o ensinamento da palavra de Deus para eles. Mas vão aparecer concorrentes, vão aparecer pessoas, né, tentando influenciá-los de modo errado. É por isso que é preciso
ter uma forte influência de amizade entre os filhos, de modo que eles não precisarão de um amigo tão íntimo ou influenciador como o pai e a mãe. Para isso é preciso observar alguns princípios importantes. E o primeiro deles, eu coloquei o versículo de 2 Samuel 18:33. 2 Samuel 18:33 fala sobre Davi lamentando e chorando a morte do seu filho Absalão. E aqui em 2 Samuel 18:33 diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Esse é o choro de um pai que havia perdido seu filho, e esse filho, ele não tinha feito uma coisa boa com seu pai. Absalão, ele liderou um motim contra o seu pai, que era o rei de Israel. Absalão não era um bom filho. Mas um filho, irmãos, um filho é um filho. Ele pode fazer o que for de mal, mas ele nunca deixará de ser filho. Quando eu visitava presídio, aqui eu visitei o Torão muitas vezes, eu via aquelas mães velhinhas, às vezes até aposentadas, já bem idosas, com a marmitinha para levar comida, a sacolinha de lanche para levar para um filho que estava preso. Mas era o filho. Ele tinha cometido um crime. Mas para a mãe essas coisas não anulam o fato dele ser filho. Para o pai não anula a questão da filiação, porque o filho fez coisas erradas. E Davi está chorando e dizendo: quem me dera eu morrer no teu lugar, Absalão, meu filho. Ele queria ter morrido no lugar do seu filho que tinha liderado um motim contra ele, porque isso chama-se amor. E amor não é uma coisa que a gente dá esperando alguma coisa em troca. Amor a gente simplesmente se doa, sem esperar nenhum retorno. E é assim que o pai e a mãe devem ser em relação ao seu filho. Simplesmente se doar por eles, no sentido de ensiná-los, no sentido de amá-los, no sentido de não desistir do seu filho, que é esse primeiro subponto. Não desista do seu filho, mesmo que ele tenha ou esteja lhe decepcionando. Talvez você tenha até um filho que não é crente, e você ora por ele há muitos anos. Não desista de orar por ele. Não desiste de demonstrar amor por ele. Não desista de mostrar a importância dele na sua vida. Porque um filho vai ser um filho até o fim da vida. Não importa o que ele faça. Não tem como anular esse elo, não tem como anular esse laço da paternidade, da maternidade. É algo que Deus criou. E é um privilégio também que nós temos de sermos pais e mães. Segundo, converse com ele e seja tolerante. Veja alguns versículos, por exemplo, do livro de Provérbios. Começando com o capítulo 1, você vai olhar algo interessante. Provérbios capítulo 1 e versículo 8. Há uma semelhança nesses versículos. Diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. No capítulo 2 e no versículo 1 diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e assim segue. Capítulo 3 e versículo 1: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Capítulo 4 e versículo 1: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Todos estes versículos foram escritos chamando a atenção do filho para reter, para ouvir, para colocar em prática o ensinamento do pai e da mãe. Porque eles erram muito na vida exatamente por negligenciar isso. Por não escutar, por não atender o ensinamento e a instrução da palavra de Deus que os seus pais tentam lhe passar.
E a necessidade também que nós temos de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Eles precisam da instrução da palavra de Deus. Isso aí é fundamental. As outras coisas eles aprenderão. Eles vão aprender na escola muitas coisas da ciência e do conhecimento, que vão atingir o seu intelecto, que vão ficar na sua memória, que vão ajudá-los na sua formação como seres humanos nessa área acadêmica e intelectual. Mas eles não vão aprender a lei do Senhor na escola. A lei do Senhor nós temos que ensinar. A lei do Senhor nós temos que inculcar para ele, como diz em Deuteronômio capítulo 6. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, porque é esta palavra que fará de nossos filhos pessoas tementes a Deus. Eu me lembro de pais que dizem, eu agradeço muito porque os meus filhos têm uma boa formação, todos eles têm um emprego, são concursados, ganham muito bem, têm a sua vida. Então, cita assim o progresso material dos filhos. Mas os filhos não estão mais na igreja. Os filhos não estão mais servindo ao Senhor. É triste a gente quando vê que os pais estão mais preocupados com a parte material, com a parte do financeira dos filhos, paga o melhor colégio, paga aquilo que for possível para eles terem uma melhor instrução intelectual, mas eles negligenciam o ensinamento da palavra de Deus. A começar quando chega no domingo de manhã, né, que você permite que os seus filhos não venham para a igreja porque eles devem ou ficam dormindo e dizem estão cansados, mas você nunca faz isso quando é para ir para a escola. Na segunda-feira eles têm que acordar, às vezes seja com febre para a escola, mas tem que estudar, tem que ir para a escola, não é? A gente exige que os nossos filhos façam as tarefas, tirem boas notas, mas a gente também exige que os nossos filhos leiam a sua Bíblia diariamente e façam o seu devocional. Então isso mostra que nós mudamos os valores. Nós exigimos mais deles as coisas seculares e não exigimos as coisas espirituais. Eu já ouvi pais dizendo assim, não, a igreja, eu não forço não, porque essas coisas espirituais, assim, da religião, eles devem escolher. Como nós vamos escolher o caminho de Deus se a Bíblia diz que nós somos pecadores desde o nosso nascimento? Como nós vamos escolher se queremos servir a Jesus? Nós precisamos da ajuda dos pais e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque se não for assim, o homem não é convertido. Nós não escolhemos naturalmente as coisas boas e certas. Nós não escolhemos naturalmente gostar de vir à igreja. Não, às vezes pode até vir sem gostar, e deve. Não é? Se não acordou ou está de mau humor e tudo, vem mesmo assim, que aqui melhora e volta diferente. Não é? Mas nós não podemos simplesmente ter aquele pensamento de, não, eles podem escolher depois, quando forem maiores ou coisas assim. Não, porque a palavra de Deus diz que quem ama o seu filho, cedo o disciplina, cedo. Então é bem cedo na infância. Nós precisamos também dar o exemplo para os nossos filhos, isso é muito importante. As palavras perderão o efeito se não vierem acompanhadas das ações. Os filhos estão olhando para nós, especialmente os pequenininhos. Eles não falam muita coisa, eles não entendem muita coisa, mas uma coisa que eles querem ser é igual ao seu pai ou igual à sua mãe. Tem uma idade que as crianças copiam isso. Eles querem calçar o sapato do pai, mesmo que não cabe no pé, quer vestir a roupa dele, as meninas as roupas da mãe, porque para eles a pessoa ideal, exemplo, é o pai e a mãe. E isso deve continuar até o fim da vida, deles quererem ser como o pai e a mãe. Uma vez um filho disse assim para mim, e eu nunca esqueci, porque o seu pai é um homem muito piedoso, muito santo, ele disse, Hernandes, eu queria muito ser como o meu pai, mas é muito difícil. Já pensou? Se seu filho dissesse assim, eu queria ser como o meu pai, mas é muito difícil, ele tem um exemplo de santidade muito elevado, mas eu queria ser como ele. É assim que os nossos filhos devem nos ver, como um exemplo, alguém que eles queriam ser igual, né? Copiando. Por isso,
é importante que os casais não tratem os seus problemas conjugais em casa, na presença dos seus filhos. Trate, mas trate de modo reservado. Não exponham os conflitos de vocês. Não gritem um com o outro na frente deles. Né? Não se xinguem. Isso seria um absurdo na frente dos seus filhos. Porque isso vai trazer para eles grande problema de conflito na sua mente. Eles vão começar a perder o rendimento escolar. A primeira coisa que é afetada. O professor vai logo perguntar o que está havendo. As notas vão baixar, o poder de concentração. Por quê? Porque a criança, irmãos, para a criança, o pai e a mãe são as suas colunas, são o seu fundamento. Se as duas pessoas mais importantes da sua vida, elas não passam segurança e solidez para aquela criança, então ela vai viver no mundo, onde ela estiver, na escola, onde for, ela estará muito insegura e com medo e nervosa por conta da desestruturação em casa. Então, nós pais podemos livrar os nossos filhos de muitas coisas, seguindo essas dicas importantes, né? E essa aqui, de não expor a vida conjugal na presença dos filhos, é muito importante. A outra questão é quanto às prioridades. Quem é mais importante na sua vida? É o seu cônjuge ou os seus filhos? Biblicamente falando, quem vem primeiro é quem é mais importante. Então, quem veio primeiro foi o seu cônjuge. Quando você se casou, você não tinha filhos. Então, o cônjuge é mais importante do que os filhos. E os filhos devem saber disto. Eles devem saber que vocês precisam de um tempo a sós, que precisam de um momento só de vocês, que vocês às vezes precisam sair, que vocês às vezes precisam ficar sozinhos no quarto e conversar, porque isso eles vão copiar para o futuro casamento deles. Mas eu vejo muitos casais, os meninos já grandes, dormem na cama com o pai e a mãe. Isso não pode acontecer. Além da dependência que as crianças elas vão ter dos seus pais, que não deve ter essa dependência, elas devem serem criadas para serem lançadas como flechas, lá no Salmo 127 diz, são flechas. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a independência, a autonomia e ensinar também que nós temos uma prioridade. O cônjuge é a prioridade e depois é que vem os filhos. Você tem conflitos no seu lar que tem como origem os seus filhos. Vocês brigam por causa dos filhos, porque um apoia o outro e etc, e coisas assim, porque um dá uma ordem e o outro tira. Isso não deveria acontecer, porque também passa instabilidade e insegurança para os seus filhos. Como vocês lidam com a questão da autoridade, que é isso que eu falei, né? É quando você dá uma ordem, o pai dá uma ordem e a mãe tira a ordem. Ou a mãe dá uma ordem e o pai dá outra diferente. Isso não deve acontecer, porque isso vai acabar minando a questão da influência que vocês devem ter na vida dos seus filhos. Você costuma brincar e conversar com seus filhos? Se eles forem pequenos, você deve brincar as coisas de criança, né? Deve ser igual a eles naquelas brincadeiras que eles gostam, porque é o nível deles. E assim nós vamos aumentando esse nível à medida que eles forem crescendo. Se eles forem maiores, tem jogos, tem esporte, coisas que podem ser feitas junto com os filhos. Isso é muito importante, porque os filhos vão ver que você é como eles, que o pai e a mãe jogam ou brincam ou faz coisas que eles também gostam. E eles não vão estar procurando alguém lá fora para fazer tudo isso, alguém que muitas vezes pode influenciá-los para o mal. Então, a primeira verdade importante, irmãos, é que nós devemos influenciar os nossos filhos positivamente no caminho do Senhor, para que outra pessoa não faça isso de modo errado e os nossos filhos se desviem do caminho de Deus. A segunda afirmação é sobre o coração do filho, né? O coração. Em Mateus capítulo 15, versos 17 a 20, quero que os irmãos leiam comigo.
Mateus 15, 17 a 20. Jesus está aqui explicando para os fariseus que haviam censurado seus discípulos e a Jesus porque eles tinham comido sem lavar as mãos. E Jesus, então, ele diz, no versículo 17, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Como conhecer os nossos filhos? Nós só conhecemos bem uma pessoa quando nós conversamos, quando nós perguntamos e respondemos, porque isso vai nos ajudar a conhecer o coração da pessoa. Nós não conhecemos o coração uns dos outros. Deus conhece o coração de todo mundo, mas nós não conhecemos o coração uns dos outros. E nós também não precisamos conhecer ou querer conhecer o coração de cada irmão da igreja. Mas nós temos que conhecer o coração dos nossos filhos. Eu tenho que saber o que é que tem no coração dele para que eu possa ajudá-lo. Porque o mal e o pecado começam onde? No coração. É lá, Jesus disse isso aqui. É do coração que vem o quê? Os maus desígnios. Então, aqui tem os pecados do pensamento, né? Os maus desígnios. Depois tem os pecados da prática, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, a ação pecaminosa. E os pecados cometidos por meio da fala ou da língua, falsos testemunhos e blasfêmias. Que, resumindo, é o pensar, o falar e o agir, né? As três coisas. O pensar, o falar e o agir. Tudo isso começa no coração do nosso filho. E se você está corrigindo só as coisas exteriores, aquilo que ele demonstra, as ações dele, e você não está tentando descobrir o que está por trás das ações, você não está educando de fato o seu filho e não está conhecendo o coração dele, a motivação com a qual ele está fazendo aquelas coisas. É preciso saber por que o seu filho está dizendo palavrão. Às vezes as crianças dizem palavrão e elas nem sabem o que é, porque aprendeu na escola, ouviu alguém dizendo, um parente ou um coleguinha, né? Já vi isso muitas vezes. Então você tem que descobrir, né? Por que ele disse aquele palavrão se você não diz palavrão dentro de casa? Aí você vai chegar ao coração dele, porque ele vai abrir o coração para você. Mas ele só vai abrir o coração para você se você for amigo dele. Se você não for amigo do seu filho, ele não vai desabafar com você. É por isso que temos que ser influentes na vida deles, para descobrir o que é que tem no coração. Porque se o problema não for resolvido no coração, nós estaremos criando hipócritazinhos, que eles vão nos obedecer quando a gente estiver presente, mas quando a gente sair, eles já não vão obedecer. E no dia em que eles não estiverem mais na nossa casa, eles vão fazer a vida do jeito que eles acham certo e não segundo a palavra de Deus. Por isso temos que conhecer o coração dos nossos filhos, porque é lá onde começa o pecado. O Salmo 51, em versículo 5, Davi disse: eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos assim, pecadores. Nós nascemos necessitados da graça de Deus. Nós nascemos necessitados de receber instrução e ensino. Ontem eu disse para os homens, as crianças, elas recebem o ensino que lhes for dado, seja ele bom, seja ele mau. Se você ensina o seu filho a dançar funk, a se rebolar, a se requebrar, né, ele vai fazer isso daí. Mesmo sendo pequenininho e não entendendo o que é aquilo, mas ele foi ensinado. Eu já vi criança pequena de 5, 2 anos, tem, né?
Eles dançam, se requebra essa dança sensual, que é imoral. E eles dançam mesmo sem saber que aquilo é do mal, porque foi ensinado. Mas se você ensinar também versículos da Bíblia, a capacidade de memorização de uma criança é muito grande, ele também vai aprender. E é isso que vai ficar na cabeça dele. As crianças que têm muito contato com a palavra de Deus ou com a igreja, em casa eles brincam o quê? Eles brincam de fazer culto, né? Um é o pastor, e aí ele prega e brinca de pregar. Eu já vi muito isso. Filho de crente que é envolvido nas coisas de Deus, o contexto das brincadeiras, tudo gira em torno da igreja e das coisas de Deus. Por quê? Porque são ensinados nas coisas do Senhor. Já aquele que não conhece a Deus ensina os seus filhos relativo às coisas do mundo, como dançar quadrilha, se requebrar, ensinar funk, ensinar sobre festa e todas estas coisas que simplesmente vão desviar ou piorar ainda mais o coração da criança, que já é tendencioso para fazer coisas erradas, mesmo sem ter o conhecimento. Romanos capítulo 3, esse texto é básico e fala sobre a depravação moral e espiritual do ser humano, a maldade que há em nós. Romanos 3:10, como está escrito, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E lá embaixo diz, desconheceram o caminho da paz, verso 17 e 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos nós nascemos assim. E o 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, incluindo os nossos filhos, bem bonitinhos, os bebezinhos, aqueles bem fofinhos, que são lindos mesmo, mas não esqueça, eles são pecadores que precisam do arrependimento e da conversão, e nós precisamos evangelizá-los. Nós precisamos pregar o evangelho para os nossos filhos, para que eles se convertam quando chegarem ao entendimento. Então esse é o coração do ser humano, é o coração dos nossos filhos. Ele não é bom, ele é mau. Ele tem uma inclinação para fazer o que é errado, especialmente quando você dá uma ordem para os seus filhos, né? Eles querem sempre desobedecer. A outra verdade importante e afirmação é a instrução e o ensino que os pais devem dar para os seus filhos de modo perseverante e persistente. Efésios capítulo 6, versículo 4, que eu citei, gostaria de ler de novo. Efésios 6 e 4 diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia diz, e aqui está falando do pai, que o pai não deve abusar da sua autoridade, que ele não deve exagerar porque ele é o pai, exagerar nessa função que Deus lhe deu. Ele não deve provocar a ira dos seus filhos. E provocar a ira dos filhos é dar ordens que eles não podem cumprir, é expor os filhos à vergonha, chamar os filhos à atenção na presença dos seus amigos. Isso não é certo fazer. Se você tem uma instrução para dar, você deve dar instrução para o seu filho. Os filhos dos outros não precisam saber o que você vai dizer para o seu filho. Mas quando você chama a atenção do seu filho diante dos colegas dele, você está provocando a ira do seu filho. Você está expondo o seu filho à vergonha. Chame o seu filho em particular, né? Discipline o seu filho em particular. Demonstre que você o ama. Para ele precisa saber. E a disciplina é uma forma de demonstrar amor. Não abuse da sua autoridade de pai. Os filhos precisam saber que você os ama e eles não devem ser repreendidos ou disciplinados publicamente. A superproteção
Isso aqui vai negligenciar a instrução e o ensino que os pais devem ter para com seus filhos. Os filhos são pessoas que precisam aprender a enfrentar o mundo. Nós queremos proteger os nossos filhos do sofrimento, nós pais. Mas nós sabemos que na vida todo mundo sofre, inclusive o descrente e o ateu. Todo mundo sofre. Até os animais sofrem. A própria criação foi atingida com a queda do homem. Então o sofrimento é algo que não pode ser evitado na vida de nenhuma pessoa. Nós sofremos as demais formas. Privações, enfermidades, ofensas, ou ofendemos ou somos ofendidos, maus tratos, enfim. Nós sofremos, o ser humano sofre. Nós não podemos proteger nossos filhos de tal maneira, né, que como se quiséssemos evitar o seu sofrimento. Eles devem saber muito cedo na vida, que na vida a gente sofre. Quando a gente quer evitar que eles caiam quando estão começando a andar, né? A gente deve ajudar e tudo, mas eles vão cair, porque se não cair não aprende a andar, não é? Mas a gente quer toda hora estar segurando, né? Com aquele cuidado extremo, porque nós não queremos que eles se machuquem, mas eles vão se machucar, porque a vida é assim, irmãos. Nós que somos adultos sabemos o quanto nós somos machucados ou machucamos. É a convivência entre seres humanos, não tem como fugir disso daí. E os nossos filhos estarão aí. E aquela criança criada com muita proteção, né? Toda hora tem que estar com chinelo, bota o chinelo todo. Eu vou dizer uma coisa para vocês sobre esse negócio de usar chinelo direto. Não é bom, é uma recomendação. Por quê? Quando Deus criou o homem como? Do pó da terra, do barro, do que há na terra. Se nós nos privamos de pisar naquele material, naquela obra da substância da qual nós fomos criados, que é a terra, nós estamos evitando ter contato com ela e nós não vamos adquirir anticorpos, que é as defesas do organismo contra as doenças. Eu me lembro de um casal que morava em apartamento e não permitia que a criança ficasse descalço no apartamento. Mesmo com o chão bem limpinho, tinha que estar de chinelo direto e com os pés protegidos. E a criança vivia adoecendo. Então a pediatra recomendou, deixe a criança brincar com terra, deixe ela pisar no chão descalço, que vai ajudar. É verdade. Você já viu que os índios não adoecem muito? Lá no Acre tem muito índio, mas eles não andam nus na rua, tá, irmão? Isso é mito. Os índios hoje são mais avançados do que nós, é tudo com celular, tudo moderno. Então, assim, os filhos dos índios, eles não usam chinelo, e às vezes na cidade eles vão descalços. Eles não adoecem muito não, porque têm anticorpos. Não estou dizendo que você agora tem que vir para a igreja descalço, todo mundo da família sem sapato. Não, não é assim não. Mas isso é aquela proteção exagerada que você não deixa o menino pegar na terra. Deixa ele pegar na terra, deixa ele brincar com lama, com barro, porque isso vai ajudar o seu filho na proteção do próprio corpo dele, né? Você lembra que você brincava com terra? Né? Quando vocês que são da minha idade lembram. E aí deixe também que o seu filho, né, participe dessas coisas, porque eu sei que criança gosta de pegar em barro e em terra, né? Porque nós fomos feitos do pó da terra. Então, quando protegemos demais os nossos filhos, nós estamos, de fato, atrapalhando o seu crescimento. Nós estamos querendo evitar um sofrimento que virá, e eles estarão como? Frágeis. Eles não estarão preparados para o dia da adversidade, porque sempre tinha o pai e a mãe para proteger e guardar. E vai ter um momento na vida que não vai ter mais o pai e a mãe. Então a gente tem que ensiná-los a viver no mundo. E o mundo como está, cada vez mais perdido. Favoritismo, né? Esse aqui é um clássico, né? Como nós vemos na Bíblia. Não faça comparações entre os seus filhos. Não diga, olha, o seu irmão tirou nota boa, por que você não é tão estudioso como ele? Seu irmão aprendeu a tocar piano, teclado, por que você não aprende também? Né? Cada criança tem os seus talentos, né? Cada criança tem os seus dons, as suas habilidades.
Nem todos os nossos filhos vão tocar ou cantar. Eu gostaria que os meus tocassem instrumento, né? Mas são as habilidades que eles desenvolveram, né? Um toca, mas eu não posso exigir que eles toquem os instrumentos que eu toco. Não, eu sou uma pessoa, eles são outra pessoa, e eles vão desenvolver as habilidades que Deus lhes der. Nós vamos dar as oportunidades, né? Eu tenho um amigo pastor lá em Manaus que na casa dele é uma casa dos meus sonhos. Tem 2 pianos, piano acústico, sanfona tem umas 2, tem uns 15 violinos, tem uns 3 violoncelos, tudo me lembrando aqui, visualizando a casa, né? Lá tem clarinete, trompete, até oboé, que é um instrumento caro, tem. Resultado, lá na casa dele todo mundo toca. Todo mundo toca, a mulher, ele e os 3 filhos. Por quê? Porque deu oportunidade, né? Ele não sabia qual era o instrumento que os filhos iam querer, então ele comprou um monte e encheu de instrumento dentro de casa, né? Aí eles foram escolhendo, né? Um toca piano e violino, o outro toca tudo, né? Então, a oportunidade, a gente precisa dar a oportunidade. E hoje eu diria nessa questão educacional, em vez de dar um celular para o seu filho pequeno, dê uma flauta doce. Dê uma flauta doce, não se incomode com os apitos dele dentro de casa, não. Ele vai estar apitando, mas aquilo vai desenvolver a habilidade musical da criança. Hoje a gente vê uma criança na idade de estar brincando com carrinho, boneca, brincando com celular. Celular não é brinquedo, irmãos. Celular é um aparelho para a gente se comunicar. É um computador manual, mini computador, e perigoso. Porque eu já vi menino fazer até compra no cartão da mãe, né? Lá chega lá um monte. Um dia desse eu vi na internet, uma mulher comprou, um menino comprou no celular da mãe, não sei quantas caixas de pirulito. Aí chegou lá na casa dela. Por sorte, foi nos Estados Unidos, a mulher conseguiu devolver as caixas e receber o dinheiro de volta. Mas esse é o perigo que é você dar o celular para uma criança, né? E às vezes eles desenvolvem uma habilidade que nem a gente conhece. Então, o celular ele vai atrofiar a mente da criança. Não permita que seu filho veja telas até os 3 anos de idade. Isso foi Dona Gina Peterson que me disse, eu segui. Daí para frente, você deixa de modo moderado. Porque se ele fizer isso, quando ele for para a escola, ele não vai se concentrar no que a professora diz. Porque lá não tem celular nem televisão. É diferente. O celular tem sido algo que tem realmente atrapalhado grandemente as famílias, sobretudo a educação dos filhos. Você vai no lugar, aí tem a família comendo, não tem ninguém conversando com ninguém, cada um está com o celular. Cada um está com um aparelho. Os que são bem miudinhos dão uma tela com os negócios que segurem, todo emborrachado, que é para não quebrar, mas tem que ter uma tela. Isso é perigoso, porque o nosso cérebro ele vai simplesmente diminuir a capacidade grande que ele tem de aprender, a memória da criança e o poder de concentração. Então, se você tem exposto o seu filho muito às telas, eu lhe digo, troque, né? Incentive ele à música, a tocar um instrumento, dê as oportunidades. Talvez ele não vá ser um grande músico, mas ele vai ter as oportunidades e vai aprender alguma coisa útil para a vida dele, né? Forçar uma realização, né? Você gostaria muito de ser um grande pianista, né? Eu gostaria de ser, não sou. Só uma coisinha, toco aqui e acolá, só para tampar buraco. Então, você queria ser um grande pianista, aí você bota seu menino, você vai ser um grande pianista, paga um professor e tudo, porque ele tem que ser pianista. Não. Deus vai mostrar as habilidades para ele, né? E você não deve exigir que o seu filho desenvolva uma profissão que você é frustrado porque você não conseguiu ser aquela profissão, né? Deixa que Deus direcione. É importante que ele seja temente a Deus. Isso daí não pode faltar. Que ele seja temente a Deus. A preocupação hoje é muito grande com a questão da profissão futura do filho, dele ter uma profissão que ganhe dinheiro. Eu escutei muitos pais assim, não, tem que fazer medicina ou direito, alguma coisa que dá dinheiro. Sempre essa expressão. Isso aí não dá dinheiro, aqui tem demais, né? Aqui tem essa profissão demais, dentista tem muito, não, ele vai fazer medicina, que dá dinheiro. E se ele for um médico infeliz, um médico triste,
Um médico frustrado que fez medicina porque os seus pais o obrigaram. E ainda mais, não é temente a Deus. A coisa mais importante na vida do ser humano, irmãos, não é ganhar dinheiro. Não. Não é ficar rico. Lá em Provérbios diz, não coloque no seu coração o objetivo para ficar rico. Não te fatigues nisso. Deixa que Deus vai abençoar se Ele quiser a sua vida, e se Ele quiser, Ele vai fazer você rico. Se não, você vai ser satisfeito com a sua vida como está. Mas é por isso que nós temos hoje os nossos seminários esvaziados. O problema começa na família. Os pais não estão incentivando seus filhos ao ministério. Eu me lembro de uma mãe, meu filho não vai ser missionário, nem pastor, para ser humilhado. Um missionário que fica de igreja em igreja pedindo como se fosse esmola. Eu me lembro disso. É humilhante, ela dizia. Ele vai ser advogado, vai ser médico, engenheiro. Mas qual é a profissão que não sofre? Tem alguma? Não. Um médico tem que tirar plantão, ele tem que ficar sem dormir, né? O risco é grande, se cometer um erro tem processo, trabalha com o corpo, com a vida de alguém. Não é uma coisa simples. Mas o glamour da medicina, aquela coisa. Lá na Bolívia é cheio de brasileiro fazendo medicina, irmãos. É muito na Bolívia, tem um monte, né? Fazendo medicina porque é uma profissão que atrai, que dá dinheiro. Mas ganhar dinheiro na vida não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo e dos nossos filhos deve ser glorificar a Deus. Se nós não estamos educando os nossos filhos para glorificar a Deus na sua vida, seja que profissão ou o rumo que eles tomarem, nós podemos perder os nossos filhos e eles não mais andarão no caminho do Senhor. A coisa mais importante é que eles glorifiquem a Deus. Tem mais uma lista de outras coisas aqui, mas eu não sei se vai dar tempo, eu vou pular algumas. A falha em sacrificar-se pelos filhos. Não deixe os seus filhos pensarem que eles são como intrusos na sua vida ou eles não são importantes para você. Faça com que eles se sintam queridos e amados e desejados na sua casa. O Salmo 127, versículo 3, que foi lido, diz o quê? Herança do Senhor são o quê? Os filhos. E o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são uma herança de Deus e os filhos são um presente, um prêmio, galardão. Se você tem um filho, 2 ou 3, são os prêmios que Deus lhe deu. Já pensou? Uma bênção. Eles são bênção. O que é que o mundo está dizendo? O movimento feminista, os movimentos que são contra a família, filhos atrapalham. Filhos não vão ajudar. Os filhos vão impedir você de ter uma carreira. A mulher é para ter uma carreira, a mulher é para ser igual ao homem nas profissões. E quem vai cuidar dos filhos? Não, nós não vamos ter filhos. Nós vamos criar cachorro e gato, vão ser os nossos filhos, como muitos crentes estão chamando cachorro e gato de filho, que é ridículo. Não. Ou então agora a nova moda, os bebês reborn, né? Bebê de borracha, de silicone, criados como se fossem gente, inclusive indo para postos de saúde, querendo tomar vacina, todas essas coisas que de fato é um problema psiquiátrico do nosso mundo moderno. Tudo isso por quê? Nós não queremos filhos, porque filhos choram, tem que acordar de madrugada para amamentar, tem que dar mingau, tem que trocar fralda. Não, é melhor um bebê de borracha, porque ele nem faz cocô, nem chora, nem precisa dar mingau, nem tem que fazer as coisas de um filho normal, né? Tudo isso para evitar o quê? O desconforto. E aí vem a expressão si mesmo, egoísmo. Eu não quero filhos porque os filhos vão me atrapalhar, os filhos vão me incomodar, os filhos vão tirar o meu sono, os filhos vão ser, às vezes, desobedientes. Então, é melhor ter um menino bebê de borracha ou criar cachorro e gato, porque eles não dão esse tipo de trabalho. Mas não é verdade. Os filhos são um prêmio de Deus. Ter filhos é uma bênção de Deus.
Ter filhos é um sinal do amor de Deus que a humanidade tem desprezado. Através do aborto, de assassinar os bebês no ventre materno, que é uma coisa horrível até de se mencionar. Um bebezinho em formação que não tem como se defender, ser morto, ser sugado, não é, ali com aquelas máquinas, isso é terrível. Eu já fui nos Estados Unidos, irmãos, e na época que eu fui, tinha muito as clínicas de parenthood, que eles chamam, não muito bonito, né, de paternidade, controle de natalidade, é um nome bonito, mas era lá que aconteciam os abortos. E esse é o mundo que nós vivemos, que diz, você não precisa ter filhos, não tenha filhos. Resultado, o Brasil está ficando um país velho, nós temos mais idosos agora no Brasil, muito idosos. Poucos jovens, porque os casais não querem ter filhos, eles se casam e não têm filhos. Eles querem criar gato, animal de estimação, ou esses bebês de borracha que agora tem, mas eles não querem filhos. Isso compromete até a economia e o futuro de uma nação, de um povo. Como é que um povo, uma nação, ela vai continuar se ela não tem filhos, não tem crianças, os casais não têm crianças? Veja Portugal, um país que é idoso, eles pagam para os casais terem filhos, os casais não querem ter filhos porque querem trabalhar para ganhar dinheiro. É triste a humanidade, irmãos. É muito triste. Às vezes eu oro tanto a Deus para Jesus voltar, porque eu estou sem aguentar esse mundo que a gente vive. É cada vez mais egoísmo, perversão. Não é? É um egoísmo tão acentuado a ponto de desprezar as coisas que Deus nos deu como um prêmio, como uma herança, como uma bênção, que são os filhos. Permita que seus filhos sejam crianças ou que vivam a fase, né, cada fase da vida deles. Isso é importante. Hoje há um incentivo aos filhos para namorarem cedo. Lá em Cantares tem um versículo que ele se repete 3 vezes, e eu quero ler esse versículo, sobre namoro precoce. Cantares, capítulo 1, 2 e 7, depois é 3 e 5, e depois 8 e 4, diz as mesmas verdades, as mesmas palavras. Cantares 2 e 7 diz, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. O amor, né, a atração pelo outro e o desejo de se casar, de ter uma família, vai chegar o momento apropriado. O amor não deve ser despertado antes do tempo. Namoro com 11 anos, 12, 13, como eu já vi, é altamente prejudicial para os adolescentes e crianças. Porque junto com esse namoro aí, no mundo, vem o sexo. Eles não estão prontos nem para sexo, nem para namorarem, porque estão na idade escolar, estão desenvolvendo ainda o seu caráter, a sua formação. Não é o momento de colocar outra pessoa na sua vida que vai precisar de atenção e de todas aquelas coisas que nós sabemos que vem no namoro, né? Recentemente eu estava de férias e alguém da igreja, uma senhora, entrou em contato comigo muito nervosa, porque a sua filha de 13 anos tinha sido pedida em namoro por um rapazinho da escola. Mesmo que ele era crente, dizia que era para orar e ler a Bíblia e tal, mas não está no tempo. Aí seria como você forçar um botão de rosa a se abrir. Ele vai se rasgar. Não vai ser uma rosa perfeita. Deixa a rosa, a flor, desabrochar no tempo próprio. Ou a mesma coisa de você pegar banana verde e colocar carbureto. Vai ficar amarela, vai ficar bonita, mas por dentro ela é branca e não tem sabor, porque foi amadurecida a força. A goiaba e as frutas hoje, né? Hoje o consumismo é tão assim veloz que eles colocam carbureto nas frutas. Tira verde, bota carbureto, que é uma substância que esquenta, pronto, fica tudo amarelinho, bonito para o cliente ver, mas não está maduro, não está saboroso, porque não foi tirado maduro do pé. Então, despertar o amor antes do tempo é como você amadurecer frutas com carbureto e tentar desabrochar uma flor, um botão, sem esperar o tempo deles desabrochar normalmente.
permita que seu filho viva cada fase. Nessa fase de criança é a fase de brincar. A fase de adolescente, de jovem, é a fase de ter amigos e de estudar. Ter amigos e estudar. Pronto. E se preparar, os jovens. Prepare-se para, no futuro, se casar. Não fica namorando com um e com o outro, não. Quando for namorar, é porque já vai ter um propósito para se casar. Porque na Bíblia nem tem a palavra namorar, essa é uma questão cultural. Né? Eles se conheciam e logo, pronto, constituíam uma família. Não tinha aquela fase de demorar muito tempo, não. Então nós temos que preparar os nossos filhos para viver em cada fase da vida deles, sem queimar as fases. Né? O namoro, o amor tem o tempo, espera chegar. Agora não dá. Agora é o tempo de brincar. Agora é o tempo de estudar e fazer amigos. Agora é o tempo de se preparar para o futuro cônjuge. Mas agora não é o momento. Assim nós vamos proteger os nossos filhos de muitos danos, consequências, né? Algumas delas podem ter consequências para a vida toda, como uma gravidez indesejada, uma gravidez fora de tempo, sem ser casado. Isso é algo muito problemático, né? Vai trazer problema para a família toda. Então, tenha esse cuidado de permitir que seu filho viva cada fase da vida dele. A outra é: não seja negligente quanto à sua presença, ao seu tempo com o seu filho. A atenção é mais importante do que os presentes. Tudo que o filho quer é a nossa presença na vida dele, é estar com ele. Né? Às vezes pode até não ganhar nada, às vezes pode até não ter uma festa de aniversário, mas estão todos juntos, a família. Isso é mais importante do que as coisas. As coisas, elas não têm mais valor do que as pessoas. Então é mais importante você estar com seu filho e dar atenção a ele do que você trabalhar tanto, sair com escuro e chegar de noite e não ver o seu filho e você dar um monte de presente para tentar compensar a sua ausência como se fosse assim, mas ele não tem sua presença. É isso que o filho quer, é a presença do pai e da mãe na sua vida. E por último, a necessidade de haver limites. Aqui nós vamos um pouco mais rápido. Nós, como pecadores, sempre queremos avançar um pouco mais nas coisas, né? Se é nos dado uma ordem, a gente quer sempre burlar aquela ordem, desobedecer. Nós sempre queremos um pouco mais daquilo que nos foi permitido. Como você lida com a questão dos limites com os seus filhos? É preciso limites, porque nós estamos numa geração em que as crianças estão sendo criadas com autoridade. As crianças estão criadas com autoridade. E criança não tem autoridade em casa, nem os jovens. Os filhos não têm autoridade em casa, a autoridade é do pai e da mãe. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que os jovens ou os filhos têm autoridade. Não tem, não. Agora tem um bocado dizendo que o pai e a mãe têm autoridade em casa. Não importa a idade. Eles não são responsáveis para tomar decisões, mas eu vejo crianças tomando decisão sobre o que querem comer, né, no almoço. Cada um escolhe um prato, parece um restaurante a casa, né? Um quer sardinha, outro quer ovo, outro, estou falando das comidas simples, né? Outro quer bife, etc. Então, cada um escolhe, né? E quando a gente era pequeno, é esse daí, ou come ou fica com fome. Pronto, só tem esse daí, só tem uma opção, só tem um prato. Escolhendo várias coisas, às vezes até mesmo se querem vir para a igreja ou não. Os filhos não devem escolher, eles precisam de limites. E esses limites, irmãos, somos nós que vamos colocar na vida deles. Como podemos, então, colocar isso em prática? Uma coisa importante sobre a existência de muitos adultos violentos, adultos maldosos, adultos mimados, né, no mundo, às vezes na igreja, é porque houve a ausência de disciplina na vida deles em casa. E eles cresceram sem ouvir a palavra não. Tudo foi permitido. A psicologia humanista ensina que não devemos repreender ou disciplinar as crianças, porque isso vai prejudicar a autoestima, vai trazer trauma. Mas a Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos filhos
e ensiná-los no caminho do Senhor. Veja o que diz Provérbios capítulo 10 e versículo 1. Provérbios capítulo 10 e versículo 1 diz: o filho sábio alegra a sua mãe, mas o filho insensato, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Uma criança, um filho que não tem disciplina, não tem instrução, ele não vai trazer bênção, ele não vai trazer deleite para os seus pais, ele vai trazer vergonha quando estiver em público. Provérbios 17, 25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. O filho era para trazer alegria. O filho era para trazer, assim, a gente escutar os elogios. Seu filho é bem comportado, seu filho é educado, seu filho é espiritual, coisas assim. Mas quando ele não foi criado em disciplina, quando pequeno, então ele de fato vai envergonhar o pai e a mãe. Os nossos filhos, irmãos, eles estão e vão crescer numa cultura pagã. Eles não vão crescer assim num ambiente cristão, assim, porque o nosso contato com a igreja é 3, 4 vezes por semana. A maior parte do tempo deles é no mundo, na escola, enfim, ambientes que eles vão ouvir e ver coisas que não agradam a Deus. E eles têm que estar preparados para viver nessa cultura, que quanto mais os anos passam, mais pervertida fica. Você vai ver o que é que eles escutam, você vai ver o que é que eles valorizam. São coisas muitas vezes satânicas, são coisas do mal, repletas de pecado e que podem influenciar grandemente os nossos filhos para se afastar dos caminhos de Deus. Por isso nós precisamos abrir os olhos dos nossos filhos e ensiná-los a conviver no mundo assim. Não evitar que eles sofram, mas ensinar que é daquele jeito, o mundo é pervertido e eles precisam estarem fortalecidos espiritualmente para viver nesse ambiente. A Bíblia nos previne e adverte em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que nos últimos dias os homens seriam desobedientes aos pais. Tem essa expressão lá no meio de uma lista de versículos, né? Os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus e desobedientes aos pais. E nós estamos vivendo esse tempo. Você não vê hoje o crescente número de filhos que não só desobedecem, mas assassinam os seus pais? Porque foram contrariados, porque não foi dado aquilo que eles queriam. A desobediência aos pais é uma marca desta presente geração. E nós, os pais, somos os responsáveis, irmãos, para que isto não ocorra. Nós estamos produzindo uma geração de jovens azedos e insatisfeitos, porque é muito difícil agradá-los. Eles não sentem prazer em coisas simples ou programações familiares. Eles querem que tudo seja pronto, dinâmico, divertido e atrativo, como no mundo dos jogos eletrônicos ou da TV ou do celular. Aquele homem, que mesmo não sendo crente, chamado Augusto Cury, ele escreveu assim: eles precisam fazer muitas coisas para ter um pouco de prazer, o que gera personalidades flutuantes, instáveis, insatisfeitas. Nós temos uma indústria de lazer complexa. Deveríamos ter a geração de jovens mais felizes que já pisou na terra, mas produzimos uma geração de insatisfeitos, porque tudo começa em casa. Então, como a palavra de Deus diz, aquele que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Não negligencie o ensino, a instrução da palavra, a disciplina a seu filho. Traga o seu filho para a igreja mesmo que ele não goste. Dê exemplo para o seu filho. Seja uma influência positiva na vida dele. Que a palavra de Deus diz, ainda quando for velho, não se desviará dele, do caminho do Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pelo ensinamento da Tua palavra, Senhor, para as nossas famílias. Que o Senhor conceda sabedoria do alto para os pais, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, de modo enfático, de modo perseverante, Senhor, não desanimando, não desistindo. Ajuda, Senhor, aqueles pais que não têm os filhos crentes,
porque já conheceram o Senhor depois e que ainda estão orando pela conversão deles. Que o Senhor os ajude, ó Pai, atendendo suas preces e convertendo o coração dos seus filhos a Ti. Protege, ó Deus, as famílias, a família cristã, que é um presente de Deus, de ter um lar cristão. Nos guarda do mal. Protege nossos filhos, ó Pai. Mantém os nossos filhos no caminho do Senhor e glorificando a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Jovens, creio que os jovens ainda não desceram. Enquanto isso, vamos recolher as nossas ofertas. Vamos ficar de pé, convidar o grupo de louvor para cantar a música tema, por gentileza. E aí, enquanto nós cantamos, o irmão Josval vai fazer o recolhimento, vai estar disposto aqui para o recolhimento das nossas ofertas. A turma já vem descendo lá. Os jovens aqui... Então faz o instrumental, acho que creio que dá certo também. Josval vai estar orando pelas nossas ofertas, dízimos e ofertas. Esperar os jovens chegarem. Enquanto isso, pode. Nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, estamos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, ó Deus, essa palavra maravilhosa que vai de encontro a esse mundo caído, pecaminoso que vivemos. E o que está lá, ó Deus, é o teu inimigo, é o nosso inimigo, mas o que está em nós é o teu Santo Espírito, e assim nós poderemos vencer esse mundo mal com a ajuda do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a colocar em prática tudo aquilo que já temos ouvido durante essa conferência. E com a ajuda do Senhor, ó Deus, vamos prosseguir em frente, ó Deus, focando Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de perseverança, de fé, de instrução. E o Senhor te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Também abençoe esses dízimos e ofertas que vamos recolher agora e possamos, ó Deus, investir na tua obra de forma responsável. Te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor.
o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, nos deste teu amor. Defrontamos no povo e confiados no Senhor. Faze-nos amáveis e puros sempre estar. Une-nos pra que esse amor jamais possa acabar. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal. Faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos mantém unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concede. Como é bom cantar louvores a Ti. Como é bom podermos expressar a nossa generosidade em ofertar não apenas aquilo que o Senhor nos tem dado, mas também a nossa vida para o louvor da Tua glória. Muito obrigado por nossa família, um bem precioso, um bem impagável. E nós queremos exaltar o Teu nome por Tua graça sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre essa sociedade. Ajuda-nos para que o nosso lar possa ser luz nesse mundo em trevas. Louvamos ao Senhor por Tua palavra pregada nessa manhã, ensinada aos nossos corações, para que possamos discipular essa futura geração, para que assim também possamos dizer como Josué: eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Louvamos ao Teu nome e em nome de Jesus, nosso Salvador, te oramos. Amém. Muito obrigado ao grupo de louvor. A irmã Dani não veio nessa manhã, infelizmente. Ela foi acometida de virose. Os irmãos podem sentar, por favor? Podem ficar à vontade. Então nós teremos o nosso tempo aqui de relatório. O berçário, nós tivemos um bebê, o Ethan está lá atrás, mas ele não subiu. A irmã Luzanira estava hoje no berçário. Os principiantes esteve com a irmã Michele, 3 alunos. Os juniores esteve com a irmã Zélia, 5 alunos, e nós teremos a apresentação. Oi, irmão. Nós estamos estudando missões mundiais e a nossa lição de hoje teve o tema Como ouvirão. Nunca fiques com os braços cruzados, enquanto o Salvador deste mundo morreu com os braços abertos. José Luiz Prieto. Deus está chamando obreiros entre os valentes, dispostos a avançar. Todos somos responsáveis por missões mundiais. Uns vão com os missionários de curto ou longo prazo, outros apoiam em oração, outros sustentam e animam os missionários no campo. Romanos 10, 15,
14:15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Louvado seja o Senhor por essa turma. Louvado seja Deus pelo trabalho da irmã Zélia com tanto afinco. Os jovens estiveram com o pastor Solon Newton, total, pelo menos na minha contagem, 21 estiveram lá presentes, e aqui com o pastor Hernandes, aprendendo sobre criação de filhos, 64. Nós tivemos num total hoje de 93 pessoas ao todos na nossa EBD, isso mesmo, 93. Irmãos, hoje à noite nós continuamos o nosso tempo de conferência, estaremos aqui reunidos. A nossa proposta é que tenhamos um culto evangelístico. Convide pessoas, traga amigos, compartilhe. Mais tarde nós vamos disponibilizar o link. Você pode enviar o link aí para o grupo da sua família, talvez para o grupo do trabalho, se assim lhe for permitido. Compartilhe nas suas redes sociais. O nosso desejo é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo salve e alcance pessoas de todas as nações, especialmente aqueles que estão aí do lado da sua casa, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Traga seus filhos também para esse tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Nós teremos o nosso tempo de culto infantil também, durante o nosso tempo de mensagem aqui. Um aviso, lembrando também que os nossos estacionamentos aqui atrás, eles já estão limpos e já estão iluminados. Então, para não deixar o carro na lateral, nós aconselhamos que você ponham aqui atrás no estacionamento. O da frente da escola também está iluminado, você pode deixar lá o seu automóvel, e o da frente aí das grades nós também iluminamos. Então, todos os estacionamentos estão iluminados e acessíveis, então você pode deixar o seu carro para a sua comodidade, para a sua segurança, em um desses três. Nós teremos, depois que terminarmos aqui o nosso tempo de escola bíblica, nós teremos o almoço. Então, vamos ter um tempo ainda de comunhão até que o pastor Wesley libere lá os alimentos, mas você tem a oportunidade de conversar com o pastor Hernandes e a sua família, a irmã Rose. Então, eles estarão conosco aí esse tempo. Então você tem a oportunidade de conhecê-lo, saber como é o Acre, né? Não é o fim do mundo, como às vezes a gente pensa. É e não é, né? É o começo, né? Quem vai para o Acre já fica assim, né? É o orgulho acriano, né? Já entranhando nos cearenses. Como é que pode? Então você conversa aí com a Rose, com o pastor Hernandes. Aproveita esse tempo aí. Ele é muito bom também cantando. Gosta muito de Sérgio Lopes. Então marca aí um especial com ele hoje à noite também, se puder. Então estamos liberados. Deus nos abençoe. Até o nosso culto de adoração à noite.